que ele estava com o Deus, ó, ele estava com o Deus. E isso aqui está em grego, ó, o Deus, o Deus. A pergunta é, quem é o Deus? O Deus aqui é a Trindade? Bom, se você falar que o Deus aqui é a Trindade, você vai ter que concordar que Jesus estava com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo e com Ele mesmo, né? Não tem lógica, né, gente? O Deus aqui, obviamente, se refere ao único ser sozinho, né, que é o Pai Celestial Jeová, dito aqui, ó, que está no seio do Pai, tá bom? Ok? Então, onde tem parênteses aqui é para a gente melhorar a análise. Então, o que o apóstolo João destaca no versículo 1 e 2? Ele está destacando o passado divino de Jesus antes de se tornar humano na Terra. Deixa eu pegar outra folha aqui para vocês verem. Ó. Veja a harmonia que nós encontramos quando fala do passado divino e depois fala do período que ele era humano na Terra. Unicamente humano, não Deus e homem, viu? Como inventaram a Igreja Católica lá no ano 431, se não me engano, no Concílio de Calcedônia. O ano posso estar errando aqui, que eu estou chutando de cabeça, tá? Olha o versículo 14 que diz, ó, aquele que é a palavra, que é o Logos, tornou-se carne. Ó, tornou-se carne. Não diz que ele assumiu uma carne ou apenas encarnou, como algumas Bíblias vertem. Diz que ele foi feito carne ou tornou-se carne. Então ele era divino e tornou-se carne e viveu entre nós, etc. Tal. Olha o texto de Filipenses. Está falando de Jesus, né? Aquele, né, que existindo ou subsistindo, que é a tradução correta aqui da palavra, subsistindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, ao que devesse se apegar. Então está falando do passado divino de Jesus nos céus. Mas pelo contrário, quando chegou a época certa, ele esvaziou a si mesmo. Do que ele esvaziou? Ó, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e na forma de homem ele foi encontrado. Ó. Então o que Jesus era no céu antes de ser humano na terra? Ele era divino, ele existia em forma de Deus. O texto é claro. Perceba a harmonia nos textos, né? Então, aquele que era divino nos céus, olha, ele esvaziou. Esvaziou do quê? Ele esvaziou da sua forma divina, forma de Deus ou forma divina. E veio a ser na semelhança dos homens, ó, na forma de homem, humilhou, etc. Tal. O outro texto de 1 Timóteo 16 se refere a ele também, aquele, né, se referindo a Jesus ali no contexto, que se manifestou em carne. Então, Jesus Cristo, ele não assumiu uma carne humana e continuou sendo divino, não. Ele esvaziou da forma de Deus, ó, e veio ser encontrado na forma de homem, na forma carnal, como nós somos, embora perfeito, né? Porque ele foi semelhante a Adão, a Bíblia fala, né? Perceberam? Então, Jesus teve a fase divina dele nos céus, teve a fase dele humana na terra, e depois de ressuscitado, ele teve novamente a sua fase divina novamente de volta, tá? Então, as Testemunhas de Jeová não concordam, não discordam da divindade de Jesus, obviamente, né? Desculpe eu corrigir. Nós concordamos com a divindade de Jesus. Nós que não concordamos é que Jesus na terra era divino e o homem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus era divino antes de ser homem, depois ele voltou a ser divino após a sua ressurreição. Então nós concordamos. Agora, o fato de ser divino tem relação em ser todo-poderoso ou fazer parte da Trindade? Não, absolutamente não. Não tem ligação nenhuma a isso aí. Entendeu? Então vamos lá. Vamos voltar à leitura. Então, no princípio era o Verbo, que era o Deus unigênito, o único Deus gerado, e o Verbo, que era o Deus unigênito, o Deus gerado, estava com o Deus. Estava com quem? Ó, com o Pai. Esse aqui é o Deus Todo-Poderoso. E o Verbo, que era o Deus unigênito, era Deus. Em grego, a expressão é um pouquinho diferente. Aparece assim, ó. Então tem um, ó, que, theos, en, o, logos. Tá? Aqui embaixo fica melhor, ó. Deixa eu achar aqui para vocês, ó. Ele estava junto de o Deus, né? Ó, que, theos, en, o logos. E Deus era o logos. Então, na língua portuguesa, é só se inverter um pouquinho. Quanto a isso, não tem problema, tá? Ó, e o verbo era Deus, mas em grego é e Deus era o verbo. Quer dizer, ele era divino. Não tem como você discordar disso, ele era divino. Não diz que ele era o próprio Deus, mas diz que ele era divino, como Deus unigênito, e estava junto, olha aqui, ó, junto de o Deus. Então, Jesus, ele era um Deus unigênito, um único Deus gerado, era um ser divino, obviamente, glorioso, e ele estava junto de Deus duas vezes. Então, aqui está falando do passado divino de Jesus Cristo antes de se tornar humano, como a gente já mostrou aqui na outra folha.